Nova Orleans, uma cidade de mistérios e melodias, acordou mais uma vez sob o pânico. O cheiro adocicado de jasmim misturava-se agora com algo mais pesado, metálico, familiar demais. Em um beco úmido e escuro, o corpo de mais uma vítima jazia, sem vida, a cena de um horror que a cidade já conhecia bem. Ao lado do corpo, no chão de paralelepípedos, repousava um machado ensanguentado, brilhando de forma sinistra sob a fraca luz de um lampião distante. Era a marca registrada do Axeman, o assassino que transformara a vida vibrante de Nova Orleans em um pesadelo silencioso. A polícia chegou rapidamente, sirenes rasgando o silêncio da madrugada, mas a eficiência parecia ser uma piada cruel. Eles já sabiam o que encontrariam. Não era apenas o corpo da vítima que esperava por eles, mas também um envelope, deixado com um descaramento quase artístico na mão da mulher morta. O suor frio escorria pelas costas de um dos detetives, enquanto ele, com luvas, abria a carta. A caligrafia era elegante, quase bonita, um contraste chocante com a selvageria dos atos. A carta era curta, mas carregada de um cinismo doentio, zombando abertamente das autoridades. O Axeman não apenas confessava o crime, mas anunciava, com uma audácia que beirava a insanidade, seu próximo ataque. Ele parecia se divertir com o terror que semeava, desafiando a todos a impedi-lo. Eu li o relatório horas depois, sentindo um calafrio que não vinha do ar-condicionado. A ousadia do Axeman era algo que eu nunca tinha visto. Não era um assassino que se escondia nas sombras. Ele dançava à luz do dia, ou melhor, à luz dos lampiões, deixando seu cartão de visitas e uma promessa macabra. O padrão era perturbador. Sempre o machado, sempre a mesma brutalidade, sempre a mesma assinatura de escárnio. A cidade inteira parecia estar em um estado de choque catatônico, esperando pelo próximo movimento desse fantasma. A escuridão de Nova Orleans nunca fora tão palpável. A carta, além do escárnio, continha uma ameaça velada, mas clara, a toda a cidade. Não era apenas mais um assassinato. Havia uma exigência bizarra e quase incompreensível que, se não fosse atendida, garantiria mais mortes. Ele não estava apenas matando. Ele estava jogando um jogo, e a cidade inteira era o tabuleiro. O medo não era mais um sussurro, mas um grito preso na garganta de todos. O Axeman estava no comando. Ele ditava as regras e Nova Orleans, outrora tão cheia de vida e alegria, estava à sua mercê. A cada palavra daquela carta, a tensão aumentava e a certeza de que o terror estava longe de acabar se instalava na mente de cada morador. A exigência era tão estranha que ninguém sabia como reagir ou mesmo se era possível atendê-la. O que um assassino queria em troca de vidas humanas? Era uma pergunta que assombrava a todos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. O terror do Axeman não surgiu do nada, como um raio em céu azul. Ele se instalou em Nova Orleans aos poucos, como uma doença silenciosa que corrói a alma da cidade. Em 1918, quando os primeiros ataques começaram a acontecer, ninguém imaginava a dimensão do pesadelo que estava por vir. Nova Orleans era uma cidade vibrante, cheia de vida. As ruas do French Quarter fervilhavam com o som do jazz que escapava dos bares, o burburinho de conversas em várias línguas e o aroma de especiarias que vinha das cozinhas. As pessoas andavam pelas ruas sem medo. Os casais dançavam até altas horas. E a arquitetura única, com suas varandas de ferro forjado, era um convite para a vida ao ar livre. A rotina dos moradores era um reflexo dessa efervescência. De manhã, os mercados estavam cheios. À tarde, as crianças brincavam nas praças. À noite, a música tomava conta. Era uma cidade que vivia para celebrar, para sentir, para coexistir em sua diversidade cultural.
Ninguém pensava em trancar portas ou reforçar janelas. A vida fluía com uma despreocupação que hoje parece quase ingênua. Os primeiros assassinatos foram chocantes, claro, mas a princípio foram tratados como casos isolados, talvez brigas de gangues ou crimes passionais. A polícia, naqueles primeiros dias, ainda acreditava que conseguiria resolver tudo rapidamente, que a ordem seria restaurada. Mas o Waxman tinha outros planos. Os ataques se tornaram mais frequentes, mais brutais. As vítimas eram encontradas com machados, suas casas invadidas, suas vidas ceifadas, sem um motivo aparente. E então as cartas começaram a chegar, transformando o horror em um espetáculo macabro. Foi aí que as tensões acumuladas começaram a dar as caras. O burburinho das ruas diminuiu. As risadas nos bares ficaram mais contidas. O som do jazz, antes tão livre, parecia agora uma tentativa desesperada de afastar o silêncio que se instalava. Relatos de medo e paranoia se espalhavam como fogo. As portas, antes abertas, agora estavam trancadas a 7 chaves. As janelas, que antes convidavam a brisa, agora permaneciam fechadas, com cortinas pesadas bloqueando a visão do lado de fora. O silêncio noturno, antes preenchido por risadas e música, era agora um peso insuportável, rompido apenas pelo som do próprio coração batendo forte no peito. As famílias se reuniam mais cedo em casa e a luz do sol parecia ser o único escudo contra a escuridão que o Waxman trazia. As rachaduras emocionais eram visíveis em cada esquina. Comerciantes, percebendo o pânico, começaram a vender armas de fogo em suas lojas, antes cheias de doces e bugigangas. Revólveres e espingardas se tornaram produtos de primeira necessidade. Algumas famílias, as que tinham condições, começaram a se mudar da cidade, buscando refúgio em lugares onde o medo não era uma constante. O jazz, que era a alma de Nova Orleans, perdeu seu brilho. Os músicos tocavam com uma tristeza que antes não existia, e os ouvintes se agarravam à melodia não por alegria, mas por uma estranha necessidade de companhia contra o vazio. A polícia, antes descrente, agora estava frustrada e desesperada. Eles não tinham pistas, não tinham um padrão claro, apenas a assinatura brutal de um assassino que parecia gostar de zombar deles. A cada novo crime, a impotência dos policiais aumentava e a confiança da população neles diminuía. O Waxman não estava apenas matando pessoas, ele estava matando a alma de Nova Orleans, transformando sua vivacidade em um poço de medo e desconfiança. A cidade, que antes celebrava a vida, agora apenas tentava sobreviver. A exigência bizarra da carta que eu havia lido era apenas mais um capítulo dessa história de terror. A exigência bizarra da carta que eu havia lido era apenas mais um capítulo dessa história de terror. E então veio o ponto de virada, algo que ninguém jamais esperaria. Em um dia ensolarado, a cidade acordou com a notícia mais estranha que já lera em seus jornais. A famosa carta do Waxman, aquela que eu havia lido com um calafrio, foi publicada na íntegra, não apenas para a polícia, mas para todos os moradores de Nova Orleans. A exigência, antes um sussurro sombrio, agora era um grito impresso em cada primeira página. Waxman declarava que pouparia quem estivesse ouvindo jazz em uma noite específica, dali a poucos dias. Ele transformava a música, a própria alma da cidade, em um escudo contra a morte. Se o jazz estivesse ecoando de uma casa ou de um bar, ele passaria direto. Se houvesse silêncio, o machado encontraria seu caminho. Era uma afronta, um jogo cruel, mas que oferecia uma chance de sobrevivência. A cidade inteira entrou em frenesi. Ninguém sabia se era uma piada doentia ou uma promessa macabra, mas quem se arriscaria? Na noite marcada, Nova Orleans se transformou. Cada casa, cada bar, cada esquina parecia ter acordado com uma única missão: tocar jazz.
As ruas, antes tomadas pelo silêncio apavorante, agora vibravam com uma sinfonia caótica de trombetes, clarinetes e pianos. Era um espetáculo bizarro, quase surreal. Famílias inteiras que antes se trancavam em pânico, agora ligavam seus rádios no volume máximo ou tocavam seus próprios instrumentos, mesmo que desafinados. Os bares estavam lotados, não por alegria, mas por um desespero compartilhado, com músicos tocando sem parar, seus olhos fixos nas janelas, esperando por algo que não viesse. Eu andei pelas ruas naquela noite, o som do jazz me envolvendo de todos os lados, um escudo invisível contra o terror. Não havia silêncio em lugar nenhum. Era como se a cidade estivesse performando para o seu carrasco, implorando por misericórdia através da música. A tensão era palpável, mas, estranhamente, havia também uma unidade, um laço de humanidade que o medo, paradoxalmente, havia forjado. A noite passou, a madrugada chegou, e para a surpresa e alívio de todos, não houve mortes. O Axeman cumpriu sua palavra macabra. Nenhuma vítima foi encontrada. A cidade respirou um suspiro coletivo, um misto de alívio e incredulidade. A identidade do Axeman, é claro, permaneceu um mistério. Ninguém nunca soube quem ele era, o que o motivava, ou por que ele escolheu o jazz como sua estranha condição. O mais assustador foi que depois daquela noite, os ataques misteriosamente cessaram. O Axeman simplesmente desapareceu, como um fantasma que cumpre sua missão e volta para as sombras. A paranoia diminuiu aos poucos. As portas, antes trancadas, começaram a se abrir novamente. As risadas retornaram aos bares, e o jazz, antes um escudo, voltou a ser a celebração da vida. Mas a cicatriz do medo persistiu. Nova Orleans nunca mais foi a mesma. A figura do Axeman se tornou uma lenda urbana, um conto de advertência sussurrado de geração em geração. Ele era um lembrete sombrio da vulnerabilidade humana, de como o medo pode se infiltrar e tomar conta de uma cidade inteira. O terror que ele semeou não foi apenas físico, foi psicológico, deixando uma marca indelével na alma de Nova Orleans. As pessoas aprenderam a viver com a memória dele, um fantasma que pairava sobre a história da cidade, mostrando o poder da incerteza e do desconhecido. O silêncio do machado foi mais aterrorizante do que qualquer grito.